volta, podcast Glocal, encurtando distância entre você no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus. E vamos falar dessa série que chegou à segunda temporada, na verdade tá chegando a terceira temporada, mas a gente vai falar da segunda para não ter spoiler. Você pode estar aqui com a gente, se você já assistiu, se você não assistiu também pode estar aqui com a gente, que a gente não vai estragar nada, só vai falar bem ou mal The Chosen, o escolhido ou os escolhidos. E eu tô aqui com a bancada evangélica mais querida do Brasil, Paulo Nazaré. Salve, gente, muito bom estar aqui mais uma vez. Cinéfilo de primeira aqui. Adoro The Chosen, muito bom. Só que já faz um tempo que eu vi. Deve ter gente vendo a gente aqui que também já viu já faz um tempão. Acho que vai ser legal, inclusive para relembrar, né, retomar algumas coisas antes da próxima temporada. Aliás, é bom porque a gente faz isso, né? A gente dá esse papo pra dar esse esquenta pra nova temporada que tá pra sair. Tudo bem, Gustavo? Da hora? E aí, Marcão? Beleza? Beleza? Chosen, apaixonado pelo The Chosen. Aqui, aliás, precisava ter um que não gostou Zé, tanto, né? O Zé não gosta. O Zé. E aí, Zé? E aí? Você também é ok. Mais ou menos. E a gente vai falar de The Chosen. Agora, eu não tenho convidado, ficar até meio perdido pra com quem que eu converso. Fica à vontade. Você é mais importante. Você é o convidado aqui hoje, Ai, obrigado. Obrigado, Zé. Você assistiu logo que saiu tudo, ô Paulo? Eu demorei um pouquinho porque eu tenho a coisa da legenda, né? Você gosta mais de uma... Você entende um pouco inglês, mas não tão assim. Entendo, mas me cansa. Aí quando tem a legenda, a coisa flui melhor pra mim. Aliás, esse é o papo de entrada aqui. A gente foi mal. O Marcos vê dublado, então... Eu vejo dublado, cara. Nossa, E olha que eu entendo inglês. Mas assim, eu não sei o que acontece, que eu sou viciado em dublagem, cara. Eu adoro tudo dublado, cara. Tudo. As pessoas sofrem comigo. Herbert Você é Richards. praticamente aquela pessoa de 70 anos, assim, só que com um pouco menos, é isso? Não sei, cara. Não Meu sei pai porque, é assim, cara, porque assim, tem que ver eu dublado. quando eu vou num podcast em inglês, é tranquilo. Porque não tem opção também. Então, vai. Mas assim, mas quando é filme, eu não gosto de legenda. Não gosto. Aliás, olha que nível de doença. Mas não é esse o caso. Eu gosto de dublado com legenda. Hoje Porque eu gosto de comparar. É quase usar duas versões de Bíblia, sabe? Eu gosto, se a dublagem tá indo e a legenda... Ontem mesmo eu tava assistindo Better de Call hoje. Saul, e a legenda era de um jeito e a dublagem era de outro. Sempre é diferente, Aí eu acho. Olha, ele usou uma analogia na legenda e outra no português. Eu queria entender. Eu, assim, se ficar nessa, eu me português. desconcentro. em português. Caralho. nível... Se ficar nessa aí, eu me desconcentro. Se eu for prestar atenção nesse detalhe, eu me No desconcentro. episódio de hoje, saúde mental. Agora, é muito interessante, porque isso aqui que aconteceu. Isso aí desanimou muitos brasileiros. Porque na primeira temporada veio Explica em isso, português, Marcos. Explica cara. isso. Veio em português bonito, assim, sabe? Jesus já falava em português, que é a língua original que ele falou. Todo mundo sabe que lá na Palestina tinha uma região que falava português. E aí ele veio falando português e ele era nosso amigão, sabe? Do peito, que nos abraçou. Que abraçou. A primeira temporada era muito boa. O primeiro episódio, né? Não tem Jesus. É uma primeira série de Jesus que não tem Jesus, só aparece no último segundo. Então, assim, vem Jesus, foi muito legal. Só que a gente sabe que The Chosen é o maior do mundo de captação de financiamento coletivo. Então, assim, eles captaram muito no primeiro. O primeiro alavancou para já 2 temporadas e eles decidiram fazer 7. Isso eu não sei se é legal ou não. Lógico que a gente gosta de uma temporada, a gente quer 7, mas pensando você fica com bem, medo, você fica com medo. Você fica com manter o nível, né? Perdeu o interesse. Ruim esse negócio é grande. E a gente vai conversar sobre isso. Eu sei que o Gustavo não gosta que eu falo, mas tem barriga nessa segunda temporada. Barriga é grande. Não é barriguinha assim, não. Barriga de pastor presbiteriano. Barrigão. E aí a gente chega na segunda temporada, tá pra sair. E aí a gente vê lá o diretor. Qual que é o nome do diretor mesmo? Dallas. O Dallas. Jenkins, E o Dallas sempre vai lá e fica fazendo historinha pra captar recursos. Vai fazendo sessões exclusivas, que ele vai lá e pede mais dinheiro. E beleza, tá na dele, eu acho bom. Pelo nível que ele mostrou na primeira temporada, é muito bom. E aí, ele chegou e eles lançam. E quando lançam, não só não vem em português... Dublado, né? No dublado, porque assim, sempre... Na primeira veio dublado português. Eu não sei porquê. Alguém patrocinou ali. Você sabe, Gus? Eu acho que o que eu sinto é que...
teve uma adesão muito grande de brasileiros. Por causa dessa questão que a gente tem, pô, é de graça. O brasileiro tem um pouco essa cultura. Religioso, né? É cristão. É, cristão, não sei o quê. É grande o país. Legal, e de graça. Pô, beleza, conseguiram lá. Você sabe, a gente é o maior consumidor de internet do mundo. Então a gente, quando consome uma coisa, fica escrevendo. Os caras. Dá buzz, dá movimento. Dá movimento. Os caras falam, então, botamos. O Brasil deve ser a maior potência. Só que aí eles viram. O Dallas deve ter se surpreendido, né? Ele não esperava deve tanto. Ter sido desproporcional as doações que vieram do Brasil. E aí o cara falou, mano, não vai ter nem legenda. Os brasileiros não só não doaram, como piratearam um negócio que já era de graça, assim, né? Colocaram, tentando. Aí talvez seja meio que um castigo, né? O Dallas falou, então não vou botar nem dublado, não vai ter legenda nem dublado em português. e nem legenda. Cara, veio assim e o pessoal, cadê? Eu lembro que eu e dava um silencinho, lá dá pra ler comentários. o negócio, assim, os comentários. E aí, cara, não veio com nada. Não tocaram porque, no assim, assunto. Venhamos e convenhamos. Além do brasileiro não é tão bom em doação, o real tava valendo muito pouco. Ainda tá, né? Então, assim, mesmo que deve ter doado, não representou pra gastar um tempo mas eu acho que no coisa pra... A cultura é diferente nesse sentido, né? De doação mesmo. Eu acho que existe essa coisa. A gente tá mais acostumado os americanos estão sempre... Tem dinheiro. Eu vou dar dinheiro pra americano, né? Deve ter sido meio essa... O brasileiro prefere que Jesus pegue um hambúrguer do McDonald's e fala, Matheus, morde assim, McDonald's, do que ter que pagar, né? Foi uma propagandazinha no... Mete um merchanzinho, não custa nada fazer um jabazinho aí, né? Quais são os merchans que poderiam ser incluídos na série? Quais são os merchans que podem estar no The Chosen? Pronto. Tá aí. Sandália. Esse vai ser o spin-off. Macfish é o primeiro. Primeiro Macfish da história, segundo Jaziel Botelho. Esse é clássico, o Macfish. Eu acho que ela é legal. Que mais? Eu ia fazer uma sandália da Nike. Uma sandália. Uma sandália de Jesus assim. Ia ser legal. Ia ser legal. Um pirógrafo, né, cara? Um símbolozinho da Nike. Umas marcas de faca, porque agora foi introduzido o Zelote, né? Então você tem, assim, alguma coisa assim de guerra. Uma faca da Taurus. Nossa! Vocês recebem essas propagandas no Instagram? Não, uma faca de churrasco, assim, animal, assim, uma... Não. Nossa, cara, fico doido. Não sei pra que serve. Você nem onde que liga, né? Você nem onde liga. Tem os desenhos assim, os cabos diferentão. Mas aí, beleza. Aí demorou, né, Paulo? Daí você assistiu faz tempo, quando saiu. Faz tempo já. E gostei muito, cara. Pra mim foi, assim, surpreendente a maneira, né, como eles trazem. Diferente de tudo que eu já vi, assim, sabe? De filme de Jesus e tudo mais, né? Então, você não participou do podcast da primeira temporada, né? Que a gente fez. Acho que eu não tava nesse. Você não tava. Tava o Simval, a gente tava em pandemia, cada um na sua casa, a gente gravou. Você participou, né, Gus? Tava você, tava eu e você também. E o Simval. Mas assim, eu lembro que eu também tava... Esse aplicativo é chatinho, né, velho? Assim, seria muito mais legal se tivesse, sei lá, em algum canal... que eles explicam toda vez. Falam, não tá nos canais normais, porque senão... A gente não conseguiria fazer do jeito que faz, teria que ser um outro tipo de contrato, teria que ser... Enfim, é o que você falou, é um case de um dos maiores crowdfunding, né? De levantar doação. E aí o aplicativo é uma forma de garantir isso, né? Eles até fazem umas coisas legais, que é o caso meu, né? Quando, talvez não seja de vocês, que você entrou pra assistir de graça, sem contribuir... E aí aparece lá, isso é um oferecimento e aparece o nome de alguém, de algum perfil. Como ousa falar isso da gente, que a gente não doou? No meu lá embaixo tava assim, muito obrigado, Marcos. Não sei porquê. Não, fica aí esse recado. Não, mas é legal isso. Isso é muito bacana, assim, porque eles deixam que você tá assistindo porque alguém pagou. A parada muito de outros também, por exemplo, o The Bible Project também é tudo financiamento coletivo. Sponsors, eles falam isso aqui, esse episódio, eu agradeço. Você tá ouvindo porque é gente muito generosa. E é verdade, né, gente? No fundo é verdade. Eu acho legal. Quando eu leio esse tipo de coisa, eu leio assim: você tá ouvindo porque alguém muito generoso, diferente de você. Mas essa era pro seu filho. A ideia é essa. Isso deve ser alguém com consciência não cauterizada, por enquanto. Se você quer parar de ouvir essa vozinha, é só contribuir. É essa a parada da... Não é não? Muito bom. Mas assim, eu demorei pra ver também...
por isso, né? Você, Gans, já assistiu logo no começo em inglês mesmo? Ah, eu assisti, cara. E depois em português de novo, assim, enfim. Porque o sotaque é um pouco mais carregado, né? Pra você estar acostumado com o inglês mais americano, o sotaque eles misturam bem, assim. Como se fosse alguém do Oriente Médio falando. Alguns autores são, né? O Pedro me parece que é de Israel. Tem português, só em português. Nem sei como é que eu Não sei. são americanos. O sotaque é bem como se fosse alguém do Oriente Médio falando isso a gente inglês, até que é falou a na língua primeira... original, né? Brincando. A gente na temporada, mano, na primeira temporada, a gente falou muito isso, sobre como eles escolheram os árabes, né? Rompendo com muita coisa ali. Eu acho que De não bem ser legal. um Jesus alemão, de não ser... O nariz de Jesus é generoso. É algo que lembra meu sogro, meu pai. Um negócio bacana. Agora, aí eu assisti uns 3 episódios, 4, esperei sair as legendas também. Aí quando eu vi, tava dublado. Aí eu voltei. Ah, sim. Cara, e é muito legal, assim. A experiência é diferente, né? De você ver. É porque você tá relaxado você tá vendo a imagem, você não tá com uma outra área do cérebro tentando ou ler a legenda, ou, enfim, tentando entender um outro idioma que você perde uma outra... E pega outras coisas ali, alguns detalhes, assim, que você não... Pelo menos eu não tava pegando, assim, que a gente vai... Porque, assim, o que eu... Assim, eu sou extremamente... Meu laço é emocional, não é teológico, é emocional. Eu quero... E eu choro mesmo, cara. Assim, então, uns 2 episódios ali, 3 que eu chorei. Que eu falei, cara, muito legal. Sei lá, tô mole. Eu choro e me converto, cara. Cada episódio, assim... Tava punk, porque era This Is Us e esse aí era assim. E eu falando isso, eu fiz um podcast com a Natália sobre This Is Us. E eu tava falando pra ela que tinha muita gente que a gente conhece que não gostava de assistir o This Is Us. Muito emotivo, isso aqui. Eu falei, eu entendo. Ela, como assim? Eu falei, eu entendo, porque assim... Não é um episódio, This Is Us não serve pra maratonar. É um pra você... E várias vezes eu chegava à noite e a Natália, hoje saiu This Is Us, vamos assistir. Que ela queria assistir no ao vivo, lá no canal. Não lembro qual que era agora. Mas aí eu falava assim, não, hoje eu não tô afim de um... Eu não tô preparado. Tomar uma porrada. Não é This Is Us que eu quero não, hoje, né? Várias vezes. Então assim, eu me esperava estar bem. Eu penso um pouquinho menos... Mas o The Chosen é um pouco isso. Não é legal maratona, é pra você assistir daquela... Digere. É gostoso, é um outro... É uma desconstrução, cara, de muita coisa que a gente tem. Pra mim é uma coisa meio devocional, assim, quase mesmo, cara, assim. Porque as desconstruções, eu acho que muitas vezes respeitam muito o texto. É claro que tem toda uma liberdade pro cara inventar histórias que não tem, fazer cruzar coisas que não tem, por exemplo, na escritura... Mas eu acho que eles fazem isso respeitando muito sabe, o que se tem na Bíblia sobre a personalidade. Seria plausível que fosse parecido, né? Vamos dizer, o próprio Mateus, por exemplo, com algumas características, né? Quase do espectro autista, de alguma forma, você... Isso. Eu achei que essa é a grande sacada da primeira temporada, assim, de um personagem de desconstrução pra gente apresentado, sabe? A gente, todos os outros, lógico, tudo bem diferente, legal, mas o Mateus, pra mim, da primeira temporada, era o... Caramba, cara, como é que ele põe sabe assim, é bem diferente. A gente nunca imaginou isso. Que algum discípulo pudesse ter E não fere nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, só o poder de Deus, assim. E assim, geralmente quem tem esse tipo de síndrome, ele é muito mais focado, muito mais detalhista, e é um detalhe... Pode ser, exatamente. É um detalhe do Evangelho de Mateus. Sim, ser detalhista, é uma característica. Então, isso, então assim... Podia ser. Podia. Não foi, não tá afirmando que foi. E assim, o mais legal naquela época, se hoje a gente é ignorante nisso... Sim. Porque, imagina aquela época, né? Não se sabia nada, então, sobre. Pra eles é tudo... o cara tá ali, né? Se as doenças de pele, tudo é jogado na lepra, imaginei outras coisas mentais. Então, assim, é bem diferente, né? Assim, bem interessante. Bem novo. Agora a gente vai no primeiro episódio, se vocês vão lembrar, o nome do episódio é Trovão. Que tá passando umas pessoas, né? Não é? Que episódio? Que episódio? Eu lembro pouco, mas essa cena, no caso da cena, eu lembro muito bem que João e o irmão dele. Qual que é o nome do irmão do João? Tiago e João. Eles estão ali com Jesus e passam umas pessoas e começa a falar, pensa que eles são samaritanos e coisa, e começa a cuspir
Mas aí e João vai com tudo. E é muito legal ver Jesus segurando João pra não dar porrada nos caras. Mano, O Thiago... apóstolo do amor, né? Na verdade é Thiago que é o maiorzão, né? Aí o Thiago vai... Aí ele segura ele, cospe... Aí ele vai mais uma vez, mano. E aí, cara, fica assim... Mano, que louco, cara. E eu sigo no Instagram... o The Chosen Brasil Memes, sei lá, alguma coisa assim. Aí é bom demais. É melhor. Então eles pegam isso e pegam cenas de outras coisas do brasileiro E bota o Thiago querendo avançar e Jesus segurando. Cara, eu falei, isso que eu gosto. Isso é melhor ainda, como assim? É o subproduto. E a legenda desse meme era: fala que Jesus não tá segurando você. E eu falei, cara, todo mundo vai se identificar. É isso, cara, é muito bom, mano. O Jesus que segura pra não dar porrada. Você entendeu? Porque a descrição hoje do Jesus popular é quase o Jesus que iria pra porrada. E quase que os discípulos estão segurando. Mas isso tá longe de ser bíblico, né? E nem o contrário também, de sei lá, às vezes a gente imagina os apóstolos e tal, você imagina com caras, sei lá, enfim, os filmes tratam mais etéreos, assim, um cara mais... Teólogos sérios, né? Porque como eles viraram santos, como eles viraram santos, santos escreveram, então a gente quer ver e já morreram. A todo mundo que já morreu faz a vira gente santo. ler de uma maneira. A religiosidade faz a gente ler de uma maneira completamente deturpada. Né? E pra mim esse é um dos maiores trunfos dessa série. É conseguir dar uma lente nova pra gente que é mais espontânea, que é mais real, é mais verdadeira. Que já tava lá, isso que eu fico meio surpreso, cara. Tipo assim, o texto fala que eles pediram pra descer fogo do céu. Como é que você acha que sobre os samaritanos, como é que você acha que alguém vai pedir pra descer fogo do céu? Assim, acho que cheio de raiva, cheio de ódio. Acho que foram desmedidos na sua atitude. Pediria eu ao Pai Celeste que mandaste não é essa. Com certeza não, né? Você falando de pescadores. As traduções. Não é que assim, lógico, é um texto sagrado, tem traduções, mas assim, quando você vai ler, perde toda a dinâmica. A dramaticidade. E esse é o problema. A gente conversou um pouco sobre isso no outro episódio, mas isso é um problema porque assim, você quer... É uma outra mídia, tem uma adaptação. Então você tem uma liberdade que é muito melhor. E às vezes a gente via uns Jesus querendo seguir a letra, tudo tá escrito lá. E aí você perde toda a arte da sétima arte, né? Ficava monótono, né? Vamos ser fiel ao texto, então vai ser as mesmas falas, né? Com o texto bíblico. E aí perdia totalmente a realidade de como é que é uma reação no dia a dia, como é que seria alguém que tá pescando, enfim. E aí fica lá Jesus, farei-vos pescadores de homens. É que é muito difícil colocar um personagem em qualquer filme, em qualquer série realmente bom, né? E Jesus, por ser o parâmetro da bondade, né? Tipo, do ser humano perfeito, da perfeição ali em amor, é muito desafiador fazer isso, né? Tipo, e quando... Claro, a gente tá falando aqui de um episódio que os caras não são bons, então fica até mais fácil de fazer isso, e o The Chosen faz isso bem, né? E aí os religiosos caem matando, às vezes, em cima, a gente tem esse lado. Mas colocar, definir, né, em qualquer série, qualquer coisa... Por isso que as séries com Jesus, assim, quando tenta justamente fazer essa questão de tem que ser num texto bíblico assim, assim, assado, né? Ou só as falas de Jesus tem que ser aquilo que está escrito na Bíblia, fica muito engessado, né? Que é isso que o The Chosen decidiu não fazer, né? Verdade. Mas vocês perceberam que eu acho que na segunda temporada ficou mais claro, não sei se ficou mais claro, mas vê o que vocês acham porque o The Chosen, ele tem essa ambiguidade do nome, que pode ser o escolhido, né? Jesus ou os escolhidos, os discípulos. Mas agora, a segunda temporada, parece que fica um pouco mais claro que é uma temporada, lógico, que é de Jesus, mas cada característica dos discípulos, principalmente a gente vai chegar lá no último episódio, quando Jesus vai completar o Sermão do Monte, parece que ele vai encaixando, eles tentam fazer isso, esse encaixe bacana em cada característica, tanto que eles eram diferentes, né? Então, vários episódios eles estão quase saindo no soco, eles estão muito brigando. E até essa lógica... Isso nunca nem acontece aqui na nossa comunidade, na igreja, com os pastores. Não começa a segunda temporada, eles... por aqui. Eles escrevendo depois, né? João ali escrevendo depois, então mostra, tipo, Jesus não tá em cena ali também, né? Isso é legal dessa daí. Cara, que aí vem a então frase achei que você ia falar disso mais legal
Mas é porque eu tinha esquecido, mas você falando aqui, lembrou a frase mais legal, que primeiro que é depois. Segundo Começa que... a cena do primeiro capítulo assim. É o João. Eu não sei quem tá escrevendo. É João. Você não sabe quem é. Aí João. Ele não mostra. Eu acho que. Não sei quem fala assim. João, não seria legal falar. Alguém dando um relato pra falar câmera. sobre a genealogia? É uma mulher. Tenho certeza que Mateus vai. Uma mulher que tá com ele na certeza que cena. Mateus vai lembrar de fazer isso. Não é Ele que gosta de não é entrevistar Maria, mãe de Ele Jesus? entrevista também a Madalena. Não, isso pra quem... Não, vamos lá. Então vamos brincar um pouco de nerdice. A gente que já estudou um pouco sobre formação do documento, é uma troca que ele tá brincando muito com a nossa cabeça. Porque assim, Mateus ainda não escreveu, o João tá escrevendo, sendo que o João é muito tempo depois. Mas assim, não necessariamente. E depois ele fala que ele tava... Não, um dia eu vou juntar tudo isso e vou escrever. Isso, mas é interessante. Mas eu não posso perder agora. Ele bota Mas é antes do Mateus. essa inversão aí, que é legal. Ela tinha algumas coisas assim que não é e Mateus também não tinha escrito. Então assim... Tem algumas coisas muito Tem uma interessantes. frase, né, do final do Evangelho de João que não é nem ele que fala, não sei se é a Maria que fala, tipo, mas se fosse escrever tudo não caberia, tal. Daí Aí ele fala, acho que eu vou incluir isso. Mas Não vou escrever aqui. a melhor dessa cena, que é muito boa, é quando João fala assim que aquele que Jesus mais amava, e ele não fala o nome dele na hora que tá escrevendo, e aí Maria, a mãe de Jesus, vira e fala, você gosta de repetir isso pra você, né? Cara, eu achei assim, mano, é muito eu. Pra você é importante falar que ele amava você, né? Cara, eu achei... E não é nem no lugar de dizer, né, de arrogância, mas é engraçado porque é engraçado. Mas é um pouquinho também, ela tá como mãe ali falando. Brincando. É interessante como você adora dizer isso. E é engraçado, porque ele não usa o nome dele, né? Que é um costume da época. Sei lá, ele tira. Mas ele também gosta de falar que Jesus amava ele. É muito bom, porque toca numa questão que, né, eventualmente só surge pra gente lendo o texto e fala. Se eu sei que é ele que tá falando, pra que ele tá falando dessa maneira? Mais que isso. Como seria uma mãe de Jesus lendo o texto dele? Seria exatamente esse comentário. Ô, João, você realmente gosta de dizer essa coisa, né? Assim, porque pra ela, assim, é óbvio que ele gosta de todo mundo, gente. É óbvio que ele ama todo mundo, sabe? Mas amava, ok? Me amava, eu sou a mãe dele, pô. Você acha que ele... Mas assim... essa coisa que eu acho sempre legal também no próprio evangelho, né, de João, é um pouco isso da gente, do leitor. Ele quebra uma quarta parede quando ele tá dizendo quase assim, tipo... Então eu tô contando uma história de Jesus aqui, e essa história é uma história mundial, mas o amor de Jesus também era por mim. Então eu acho que isso é interessante também. É muito legal. João várias vezes está falando de Jesus, ele esquece, aí ele continua falando, a gente não sabe quando Jesus parou de falar e quando é o narrador. Então é muito o jeito visceral, que o jeito é tão visceral que ele tá, ele vamos dizer assim, ele comete um equívoco literário de tanto que ele tá lá no negócio do texto. Jesus falando por meio dele, né? Ele fala, nem tem diferença. E a gente tenta dar todo um negócio literário da época, mas não necessariamente. Ali pode ser muito mais um recurso que ele tá ali vivendo e fazendo. Esse primeiro episódio, assim, acho que vale a pena, se a gente for fazer spoiler, fazer mais dos primeiros episódios, assim mesmo, né? Não, a gente vai a gente esperou um ano depois que saiu pra fazer. Mas o que eu ia dizer disso, cara, é que do ponto de vista bíblico, cara, a sacada do episódio 1, além dessa aí da formulação, que é na vida do João e do Tiago mesmo, né, dos apóstolos, essa ideia de... Eles começam na história a falar, cara, tá claro que Jesus prefere a gente aqui, então é melhor a gente... Tá precisando dar uma ordem um pouco nessa bagunça de discípulos, e tá claro que ele escolheu a gente. E na historinha do The Chosen, Jesus falou, preciso que vocês arem um campo. Aí é bom isso aí. E aí eles estão lá se ralando pra arar um campo e falar, claro que ele escolheu a gente, porque a gente, mano, mais forte. A gente é mais obediente, assim, enfim, a gente tá mais ali próximo, então é claro que ele escolheu a gente pra fazer isso. Não faz muito sentido, mas tá claro que ele colocou a gente nesse lugar de destaque, né? E aí justamente com a ideia de eles querem lançar fogo sobre os samaritanos, e de repente no final inverte, e aí eles descobrem por que eles estavam arando ali. Né? E tem a ver com uma história que cruza com os caras da história do bom samaritano, né? Dos caras na estrada de Damasco. Que na verdade eles estavam fazendo com o cara que assaltou, né? E deixou o cara pra morrer. Isso, exatamente. É o cara que assaltou ali. E aí, de repente, isso dá uma bugada neles. Aí você fala, legal. Caraca, olha que genial
uma maneira de Jesus. Quer dizer, tá reforçando o que Jesus falou. Cara, não é uma questão de destaque. Então é tão bíblico quanto... Né, assim, eu tinha esquecido isso também. Eu lembrei porque eu assisti depois, de novo. É muito legal, mas acho que eu vou ver de novo. Vale a pena, não, cara. É muito legal, porque eu muito lembro que tem feito, essa casinha, ele começa uma história nada a ver, você fica assim, o que você tá fazendo, mano? E aí ele sempre vira, às vezes eles viram muito bem sutil, assim, umas coisas... Porque pra mim... Não, o roteiro é muito bom, lógico que é muito bom, mas eu gosto das frases soltas também, assim, as frases sacadas eu acho, assim, muito legais, muito legais. Aí a gente vai pro segundo episódio, Eu Vi Você, que também ele pega uma frase que a grande maioria esmagadora não entende. Eu acho que nem sei se tem como entender. Eu não sei como entender, assim, talvez esses dias eu tava meditando, pensando se era aquela árvore, se tinha alguma coisa a ver com todo... Cara, não dá, cara, não dá. Assim, dá pra inferir, mas você não pode afirmar, então conta pra nós a história. Não, então qual que é o nome do o Natanael. Natanael, ele duvida, né? Tem um monte de história lá. Não, a bíblica, eu quero que você fale a bíblica. Que ele chega lá, eu sei que ele fala alguma coisa, ele revela, né? Não, eu te vi... Ele não acredita. Pode vir alguém bom de Nazaré. Chamam ele pra conhecer Jesus. Ele, é Jesus de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Vem e veja. Daí quando ele chega e encontra Jesus, Jesus fala, eu te vi abaixo da figueira, né? E daí assim, ele fala... Assim, eu sei que de repente nossos ouvintes vão mandar soluções, mas não tem, que a Bíblia... No texto não tem. No texto não tem. Tem que ter... Ele fala, vi você de baixo. Aí o cara... Putz, ele explode, parece que revela. É o Cristo, na hora você fala, você é o Cristo. Aí fala, por que eu falei que vi você debaixo da figueira? Ainda repete de novo. Aí ele cita Jacó, que ele cita quando Jacó tá com aquela visão. Você verá os céus abertos. Ali é uma referência clara sobre a visão do patriarca, que eram os anjos descendo, subindo nessa rampa aí, nesse monte. Só que assim, cara, até então... A gente fica tentando pegar o que a árvore tem a ver com... Porque pode ter, eu não tô dizendo que não tem. Eu nunca achei... Não, no texto... achei ali. No texto não tem nenhum link. Eu já li comentários, os caras falando, baixo da figueira é um lugar onde se estudava muito a palavra e tal. Isso com certeza. Figueira representa Israel. Sim. Figueira, vinha... Até então, cara, assim, fica assim, cara... Não dá pra fazer uma alegoria a partir daí, enfim... Só sabemos o seguinte, essa revelação que traz uma especificidade... Primeiro, o texto narrativo não é específico quando não tem que ser. Esse é o problema. Se falou, problema pra gente, né? O texto não tá procurando, né? Tô falando, esse é o problema que se colocaram aqui uma árvore, uma figueira, tem algum símbolo ali. Porque assim, não é acaso, não joga uma coisa. Só que a gente não consegue... pegar a conexão que tá se fazendo. E às vezes é um pouco disso mesmo, cara. Tem alguma coisa... Tô inferindo também aqui, mas... tem a ver com a oração que o cara tava fazendo naquele momento, às vezes, debaixo da figueira, que é o que a série mais ou menos mostra, né? Às vezes a oração que o cara acabou de fazer ali, cara... E aí Jesus fala, então, eu tava lá. Caraca, então você, o que eu entendo, se eu fosse pregar esse texto... quando venceu Cristo, Senhor? Se eu fosse pregar esse texto, eu usaria o seguinte. O que Jesus está comparando se você está surpreendido com uma coisa que eu sei do seu privado, imagina se você tivesse a experiência, quando você for ter a experiência de Jacó, nosso patriarca, de ver o céu se abrir e os anjos virem. Do que eu tô fazendo nesse mundo. Que eu tô começando agora. Nesse mundo, não é assim, eu acabei de abrir o céu, tô vindo, e você vai ver o que vai acontecer no batismo dele, o que vai acontecer em outras coisas. Então, assim, é quase que assim, cara, tu vai ficar chocado. Você não viu nada, não fica tão impressionado. Isso é meio claro o texto, que é o que importa, na verdade, ali, entender. Mas aí ele vai, põe ele como arquiteto. Tanto da experiência pessoal, quanto de uma experiência que Jesus foi fazendo. Tem um detalhe aí, né? Que é o texto, eu tava vendo assim, eu sabia que tinha alguma coisa. Que antes de Jesus falar da figueira, ele fala assim, aí está um verdadeiro filho de Israel. Um homem totalmente íntegro. Daí ele retruca, mas como o senhor sabe a meu respeito? O que você sabe? Tipo, tá jogando um verde. Daí ele fala, eu vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então, por isso que... Israel, por isso que intuem que talvez ali na figueira tava rolando alguma coisa que mostrava esse caráter de Natanael, entendeu? De, sei lá, alguma oração. Tem outro filho de Israel, que é Jacó,
que tem a ver com a escada de Jacó. Então, assim, tem alguma... Não, tá tudo conectado. Tá conectado, Tá tudo conectado. Só mas que o texto assim, não explica, não entra em detalhe nenhum. Não explica. Mas vamos lá, vamos pro episódio que eles decidiram não explicar, ou explicar, mas é um arquiteto que quer construir... O que ele tá construindo? O templo, né? Ele tá construindo... Ele tá querendo um emprego ali. Ele, na verdade, ele trabalha com outra coisa. O sonho dele é construir um dia uma sinagoga. Então é legal que era... Não, acho que era o templo mesmo, porque tava na construção de... Acho que era uma sinagoga Ele veio bonita. de Jerusalém, eu acho que sim. Não tem templo, Marcos. O templo de Herodes já tá construído. Não, tá no meio da construção. Não, Marcos, não tem como. Já tá construído o templo de Herodes, cara. O templo de Herodes já tá construído antes de... Acho que é uma sinagoga bonita, com certeza, assim. que ele fala, aí vai ser um espaço onde vai ter Não, ó, eu já li em vários, até no... Tudo bem, isso aí a gente pode conversar depois. Já li em vários... qual que é o nome daquele alemão que escreve sobre o período de Jesus? Joaquim Jeremias. Ele fala que ainda tinha vários trechos que estavam sendo construídos, que Herodes tinha que fazer a sua política. Mas acho no que templo, na partes externas, tinha muita parte ainda sendo construída. Estava com 42 anos, se eu não me engano, até que Jesus cita, alguém cita contra Jesus nisso, que estava no processo ali ainda. Mas pode ser que em português... Fala, eu acho que... Então, quando eu estava vendo português, ele conta, meu sonho é construir um quando templo. eu era construir o templo. E até que eles fazem esse paralelo. Jesus vai fazer o paralelo, que ele vai construir outra coisa muito maior num papo que ele tem com Jesus. Por isso que, na minha cabeça, ele estava citando que ele queria construir algo muito grande. Não sei se foi na dublagem que aconteceu isso ou se perdeu. Mas é essa a frustração dele. Aí ele enche a cara. Ele faz uma oração, não consegue tudo e vê que derrotou. E aí, quando Jesus encontra, ele faz exatamente essa citação. E ainda ele fala de Jacó mais claramente, né? No episódio, né? Mas é legal. Ali tem um plot bacana, porque Jesus está indo para uma cidade, eu acho que é... Qual que é a cidade que ele está indo? Ele está indo e o discípulo corre antes para tentar chamar esse cara. Eu acho que era Jericó. Não sei, ele estava nesse caminho e acontece isso. Vocês lembram mais alguma coisa desse episódio ou não? Meio que... Cara, eu vou querer ver de novo. Tem um monte de coisa que eu não... o jeito que eles fazem a cena é bom, assim, demais disso, Jesus conhece a nossa história, as nossas frustrações. Sabe que é outra coisa que eu gosto que tem nesse segundo episódio? Essa cena, ela é muito no meio de um lugar qualquer. Eu acho isso muito legal, sabe assim? Porque a gente vai ler nas histórias bíblicas e vai construindo um lugar muito especial sempre, assim, vai quase assim com Jesus virando pra ele. E Jesus tá andando, ele meio que joga assim, quase que vira, quase que não tá... Ele chega, e aí Jesus, ele meio que cumprimenta meio assim, tudo bem? E aí acho que Jesus saca que ele tá meio incrédulo ainda, sabe assim? Meio que assim, que ele dá uma debochada ali de novo, parece, do lugar de Jesus e tudo. E aí Jesus fala, dá um sorrisinho. Boa. Esse Jesus é bom, porque ele dá um sorrisinho aqui de lado aqui, que ele dá, vou arrebentar. No amor, hoje não é amor. No amor, hoje não é amor. Ele tem um sorriso no rosto que eu acho que é uma coisa também que sabe, que desconstrói, assim, né? Independente. Aliás, não assistam nenhuma entrevista com esse ator. Sério, estraga demais, mano, demais. Ele dá umas divadas de Jesus. Nossa, assim, ruim. Eu não posso falar isso, que a Flávia adora o ator, segue, não sei o que, mas eu... Estraga grande, velho. Grande. O cara não é Jesus, né, mano? Não é. Tipo assim, deixa eu te avisar um negócio. Cara, episódio 3, um plano sequência do cara. Você lembra desse? Esse aí eu lembro porque é muito marcante. Gigante. E aí eu ficava assim, e me incomoda. Sabe que plano sequência me incomoda pra caramba? Não dá um alívio, né? Eu fui assistir aquele filme lá que é um plano sequência total, do começo ao fim. Da guerra, né? Da Segunda Guerra, da Primeira Guerra. 1900. Eu vi esse filme. Esse filme eu adorei. Esse filme é maravilhoso. É angustiante, né? É angustiante. É angustiante porque o plano de sequência não tem um... Não acaba, não aquele respirinho tranquilo. Eu gosto muito de Birdman, que é um plano de sequência muito bom. Muito bom, cara. Mas assim, aí ele vai com esse plano de sequência. Jesus tá meio que numa barraca, quase como uma cartomante, né? Aquela barraca, as pessoas estão levando ele pra dentro, ele cura, ele fala, ele tá fazendo coisa. E os discípulos estão, que na minha opinião é muito legal, estão organizando fila. É isso. Ou estão organizando fila ou estão reclamando lá atrás. Estão cansadão, né? De organizar a fila, assim.
E Jesus tá lá curando o dia inteiro. E até eles saem pra ter um respirozinho, né? Quem vai? Trocou. Eles batem turno, mano. Eles só trocou, batem pá. Bate assim. Revezamento. Cara, e assim, a câmera tá vindo, é gigante, não para. E alguém sai curado, ou tá lá, não sei o quê. Só que mostra, eu gosto dessa cena, primeiro, que mostra que os discípulos já não estão encantados com o milagre, diferente da primeira temporada, que eles estavam assim. Agora eles estão assim. Gente, tamanho da fila, gente, isso aqui não vai ter fim. E eles estão começando a conversar sobre a libertação de Israel. Se ele vai ficar fazendo isso, não vai ter libertação de Israel. A insensibilidade que toma conta de... E que é muito comum. A ignorância, pra gente, né? Assim, os caras não conseguem. Não é esse o foco, né, Jesus? Vamos focar no que é tomar. Não, é muito legal que quando era pra eles estavam empolgados, assim, quando era com eles. Tanto que tem uma cena que é um dos discípulos que manca, né? E eu não lembro qual é, cara, Bartolomeu. mas que constrangedor eles perguntaram. Bartolomeu Você nunca pensou em pedir pra ele te curar? Não rolou ainda. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei muito assim. Que constrangimento, né? E cara, e por que não, né? De novo, porque Jesus não curou todo mundo, não é esse o motivo que eles estavam. E eu acho que ele ganhou uma força, porque ele tá seguindo Jesus mesmo sem ser curado. Assim, parece que não houve. E ainda ele fala, não é que ele fala, Jesus decidiu não me curar. Ele não rolou esse papo ainda. Não falamos sobre isso. Um negócio legal desse episódio é algo que acontece até nas igrejas, assim, né? Que nem a gente falou, na primeira temporada teve aquele o fervor, o boom, o início, daí depois começa a ter aquele tempo que eles começam a conversar e olhar um pro outro e falar, você tá fazendo aqui, né? Você não tava esperando muito o Messias antes, né? Você tava no bem bom lá, você tava ferrando com a gente, tipo, eles falam meio que pra Mateus, daí outros casos, aí tem as mulheres que também não estavam cada uma numa situação, não sei o quê, e é um pouco o que acontece na igreja às vezes, né? O convívio vai revelando, né? Você tá numa situação que você olha assim e começa a ter inveja do outro, ciúmes, no sentido de tipo, mas esse cara aí tá recebendo umas bênçãos, tá seguindo esse mesmo Jesus, eu tinha que estar numa posição acima, porque ele, sei lá, até ontem tava ali no bem bom, sei lá, fazendo qualquer coisa, e eu aqui na igreja e tal. Aquela coisa do filho mais velho reclamando, né? Do mais novo, enfim. E acho a maneira como eles colocaram isso nos discípulos de Jesus, né? Genial. E muito bem construído, porque no final os conflitos são eles muito vão, reais, eles vão, eu me vejo ali, que vai escalonando a raiva. E eles vão, daqui a pouco vem Maria, eles falam, vamos maneirar, Maria tá aqui. Aí daqui a pouco eu tô o quê? Cavando um buraco pra Maria. Caçoando um do outro. Era isso mesmo. Caçoando e andando pra ela. E aí, mano? Com muita confusão. Muita confusão, mano. Não, mas, cara, aí uma hora eles estão pra partir. Porque é interessante, pra porque já tem um grupinho que defende Mateus. E assim, as meninas defendem. E aí tem o outro grupo que sempre é Pedro. Liderado por Pedro, cara, Pedro, que não tem paciência. Não, é o pior. Falta de sabedoria. Torna ridículo, porque Pedro, ele é um malandrão, mano. Ele não respeitou nada ali. Tava na primeira temporada, mas ele não tem misericórdia. Eu não gostei muito Eu gosto do ator, do Pedro, mas eu tinha outra imagem de Pedro, assim. É uma tipo, pra mim, Pedro era tipo um cara um pouco mais alto até, mas assim. Não, e mais velho. Pedro é mais velho que Jesus, do que tudo que eu já li. Era mais velho que Jesus e tudo bem. Tá ali, tá. Sim, Mas ali é muito Mas o ator é bom, sim, só essa questão. Detalhe que é aquele meme que eu sigo, né? Que é aquele Instagram que eu sigo. Eles fizeram uma corda Pedrinho, né, mano? Ai, velho. Muito bom, mano. É muito bom. E aí bota ele levantando. Agora, esse episódio 3, ele tem o plot twist no final. Pancada, que chora. É de chorar. Não, esse é de cara, porque tá uma briga. Constrangimento pra mim. Ali eu fico como é que fala? É choro de arrependimento e ranger de dentes. Cara, mas não tem como não chorar, cara. Né, cara? Porque a gente vai e esquece que Jesus tava lá curando, os caras estão lá discutindo. E a gente tá assim meio que tomando partido na briga, tá meio que brigando. Eu tô defendendo o Mateus. Tô do lado de Mateus. Pô, Pedro, olha você, cara. Eu já tava assim. Olha você na primeira temporada, mano. Você nem tem moral. Baixa e aí tal. Alguém tem que dizer isso pra Pedro. Aí Maria já tenta falar e aí, cara, fica um negócio meio assim, bababá, daqui a pouco. Só você ouve assim a grama.
E aí ele tá passando e alguns não sacam que estão de costa, falando ainda alto. Você sei o que. Só que ó, você vê no olhar de quem tá de dos costa. caras já vai amansando. Que ele vai assim, ó. E aí a gente. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Daqui a pouco, pum, corta e Jesus vai passando. Boa noite, gente. Tô muito Ele só, ele nem fala nada. Ele não fala nada, não faz Mas tá não dá esgotado, bronca. cara, não tá dá bronca, ele fala. E esse silêncio aí é pior do que se ele tivesse falado. Aí, E o fato de ser um plano sequência, né, que já tá meio escuro já, então ajuda ainda mais nessa sensação de cansaço, de cansaço. cara. Tua vista aqui, olhando pra tela, você já tá cansado, assim, verdade, né? mano. E eles contam, inclusive, eu acho sobre isso, né, sobre esses bastidores, que como foi o último take ali que eles conseguiram fazer no limite, já não daria pra filmar novamente aquilo do jeito que eles queriam. Tinha dado errado Porque tava ficando de vezes, noite, já de fato, né? Então, cara, é um assim, fica um clima tipo, meu Deus do céu. Mas Olha eu também- ali naquela rodinha de escarnecedores. É legal pensar assim, é que assim, né? De Jesus cansar com isso, né? O sofrimento, tipo, é que assim, né? O texto não fala dessa forma, né? Mas eles pensaram nessa ideia de que Jesus ali, enquanto curava e tal, é um trabalho cansativo a ponto dele, tipo, se arrastar depois ali pra ir dormir. uma né? carga enorme, né? Emocional, espiritual. Na fila, e Jesus não tinha revezamento. Enfim, tudo isso ali, cara. É muito bem construído, cara. Acho que é um dos pontos altos da série, talvez. Eu acho que esse foi da série foi o que mais me marcou, assim, o que Não, mais mas me marcou que doeu, eu vou contar depois. É verdade. Nossa, cara, assim, dói de eu lembrar. Episódio Vai doer 4. mais na Episódio terceira. 4, tá aqui, o nome é A Oportunidade Perfeita. Eu tinha esquecido, mas a Oportunidade Perfeita começa com a história dos dois irmãos, que um sofre um acidente, não pode andar, que vai virar o tanque de Bethesda. Nossa, e o outro vira um zelote. E os dois ali vão. A Oportunidade Perfeita. Se eu não me engano, é o episódio que eles comem. É sim. É o episódio que eles vão no. Tá, todo episódio tem a ver com aleijado, com pessoas com deficiência. E aí ou deficientes, né? E aí ele vai numa sinagoga. E tem um cego, a mão ressequida. A mão ressequida. E aí ele pega e vira e chama pra frente pra orar, né? Chama pra frente o apelo ali pra você vai curar no sábado. E aí ele cura no sábado. E aí eles estão voltando depois de ter dado ruim. O líder da sinagoga vai até ele. Por que você fez isso? Não sei o quê, quem são vocês? Não sei o quê. Só que na hora eles estão com tanta fome, eles tinham esquecido. E Pedro tá empolgado e puxa um pouco de trigo, né? E aí começa a comer e aí todo mundo para. Ele tá comendo sábado. Hoje é sábado. Aí ele joga, cospe assim, desculpa, senhor, desculpa. Eu tava empolgado, tava tão feliz, é que eu tô com tanta fome. Que não podia. Aí eles falam um pouco disso, do pão, né? Que começa esse episódio também falando do pão do pão que Davi come, né? O primeiro episódio é isso. Ó, esse Davi pão tomou aqui, dos pães que não pães era, sagrados, né? e que é o que Jesus vai usar nesse tempo. Porque quando ele é confrontado, ele fala: Davi não comeu dos pães sagrados quando estava precisando. Os pães da proposição. Aí ele vai falar: o sábado foi feito para o homem e não o Eu homem acho que pro esse sábado. dos pães é num episódio mais pra frente. Mas assim, tem muita conexão, né? Que esse é o do tanque de Bethesda, que é muito forte, né, cara? Assim, porque eles dão um contexto pro moleque, quando o moleque tem um acidente. Sim, sim. E aí a vida inteira dele, porque o texto vai dizer que o cara tava 38 anos ali, né? Então, assim, talvez a gente construção do confunda os personagem. episódios, porque aqui eles vão contando 2, 3 histórias que vão fechar em 2 ou 3 episódios. Não são tão unificados. Começa e termina aqui. só. Então, assim, mas é muito bacana esse episódio. Tem a questão do Zelote nesse episódio também, né? Que muito mostra forte, o irmão do verdade. cara que... Muito legal pra gente entender um pouco mais da cultura ali dos Zelotes, assim. Porque ali a gente vai ver muito Jesus, ou como os caras detestavam os romanos. Então eles tinham esse negócio dessa faca pequena pra esfaquear fazer os atentados, soldado, né? e sair andando normal e ninguém perceber no meio da multidão.
Por isso que multidão era muito perigoso para um soldado romano. E por isso que não podia... Várias vezes a gente vai ver nos evangelhos eles falando que não pode ter multidão, que não pode até ter... pra Jesus, né, andar. Se tem um cara que tá querendo acabar com ele ali... Qualquer um poderia morrer nessa faquinha pequenininha, que era facilmente guardada, e que eles eram treinados a tipo assim, bater bem rápido assim num lugar que já ia sangrar mortal. Então eles fazem aquela emboscada, né? Eu já não sei se eu já tô no mesmo episódio, mas não, esse é eles fazem aquela emboscada, mas é muito legal no tanque de Betesda. Pra falar a verdade, a construção ali eu não achei muito legal. Achei assim, meio arrastado ali. Ele fica lá, e aí ele tenta entrar. Não precisava. Eu achei que não precisava tanto aquele negócio dele querer entrar na. Eu gostei por causa da ideia dos 38 anos, cara. Que o cara tá aí. Eles querem mostrar essa desilusão, dizer assim, cara, o cara tá aqui, mano. Ele já nem tenta mais. Né? Eu gostei que eles resolveram esse problema desse tanque aí com uma tradição pagã. Sim. E mostram que, na verdade, nem os discípulos acreditavam. Quem é judeu pra valer não acreditava. Já virou um negócio meio de... É porque aquela coisa de ver o relato bíblico e falar assim, então a Bíblia tá falando que essa condição. Isso. Não, a Bíblia tá falando que existia esse costume. E era isso. E tem até essa questão, né? Que o trecho que explica é um trecho adicionado depois. Daí tem essa discussão porque também. começou a ficar sem contexto, cara. Mas o que tem a ver tanque de Betesda? Mas você sabe, já teve a experiência de tirar esse texto? Que não tá nos mais... só um versículo. Você lê, não faz sentido o texto. Você não faz sentido. Por que ele quer entrar? Por que ninguém põe ele no tanque? Então, assim, você piora se você não faz muito ali. Então, realmente, o texto completo é uma coisa pra gente entender melhor. O contexto. Mas E o fato é que eles usam isso e falam, não, mas... Não, mas o mais legal, o que eu gostei da interpretação, é que Jesus vai e fala, levanta e anda. E aí eu acho que o que tá no tanque de Betesda, ele fala, por que eu tenho que pegar minha maca? E a gente geralmente fala, tem que pegar a maca para dar testemunho, né? Ele fala, porque você não vai morar mais aqui. Pedro vira e fala, porque você não vai morar mais aqui, vem com a gente. Cara, aquilo explodiu a minha... Cara, é uma outra interpretação que é muito legal, cara, que a gente não tem... É uma possibilidade, né? Porque a gente sempre fala, não, você leva porque é o testemunho. E é mesmo também. Mas assim, é muito legal que ele fala, porque você tá 38 anos. Ele não fala isso, né? Mas você tá 38 anos, a gente acabou de ver toda a angústia. Pega a sua... É quase como pega as suas coisas. Pega a sua... A gente, pelo menos eu não tava pensando, pega as suas malas. Virou a chave. A gente vai pra outro lugar. Pra mim foi assim... Pau! Aquela foi bem legal. E ele andando faz o irmão dele se converter, né? Ele tava pra cometer o atentado. E é interessante que aí mistura um pouco episódios bíblicos mas uma narrativa toda que não é bíblica no sentido de... faz parte da construção da adaptação. Você lembra como é que eles constroem na adaptação? Que ele fala assim, o cara fala, eu só vou sair dos zelotes lá quando o Messias chegar, né? E o Messias, e eu só vou saber que o Messias chegou quando você for curado. Quando você estiver em pé. Ele fala assim, quando você estiver em pé. E é interessante, na hora que ele vai atacar ele vê o irmão andando e larga coisas. Agora, e esse personagem que é o infiltrado romano? O que vocês acharam? Sabe o que eu tô falando? Eu esqueci o nome dele, que ele é até um grande, mas ele fica ali... É um detetive, né? Fumando seu cigarrinho de palha. Aí ele vê alguém entrando, já demite o cara. Ele sabe assim, aí ele vai ver o Bambamã, qual que é o nome? O centurião lá? É Cornélios? Não. É o outro lá. O careca. Gaius, não lembro. Gaius, E aí ele é respeitado ali. Então, assim... Pode ser que apareça em alguma dessas histórias aí, né? Mais adiante. É coisa que americano gosta, assim, né? De a polícia especial e tal, né? Ele é tipo do FBI. Não, e que devia ter. Roma devia ter muito disso. Sim, né, mano? Roma tinha olhos em tudo, né? Sabia tudo. E aí a gente vai pro episódio 5, que a capa aqui... chamado Espírito. É João Batista. Mas eu adorei João Batista. Você gostou dele? E eu adoro ele falando, ele sendo carinhoso. Porque geralmente João Batista é muito... Os caras pegam... João Batista já é uma caricatura do jeito que ele é narrado na Bíblia. Aí ele fica mais estereotipado, geralmente. Sei lá, se eu assistir A Última Tentação de Cristo, é um negócio, uma aberração, né? Tudo que tem lá. É tão assim... forte, né? Mas assim, João Batista, ele fala... Aí esse eu acho que eu assisti em inglês... Que eu lembro que ele falava...
você sabe que my love belongs to you, sabe? Assim, meu coração, minha vida pertence a você. Essa devoção que João tem por Jesus, e como os dois sabem da parada, mas no papo, eu achei muito bem construído, que no papo tá subentendido ali, e aí cada um discorda da metodologia do outro, mas muito respeitosamente, dizendo, cara, sério que você vai lá pra falar desse casamento aí que não era pra acontecer, no rei, meio que sabendo do que vai... Esse rei nem é, assim, quase que Jesus falando, esse rei nem vale, mano. Não vale o seu esforço, não vale o seu sacrifício. Você sabe como é que eu sou, né, mano? Eu não consigo ficar quieto. Não consigo ficar quieto, eu tô aqui pra... E você, quando é que você vai revelar? Não, vai chegar minha hora. Uma metodologia diferente. Cara, é muito legal. E ele é preso, né? É no outro que ele é preso ainda. Mas esse é o episódio que tem João Batista. É o episódio que ele conhece o cara, o Zelote, né? O Judas, Judas, né? Judas o Zelote. Simão, o Zelote. E aí ele pega e joga a faca do cara na água. E é muito interessante. Como é que eu vou te servir? Tá. Tem muitas formas, cara, mas a gente vai aprender. Ele jogou a faca e ele jogar a faca meio que desconstrói o espião. E tem um endemoniado, né? Tá aí. Esse endemoniado vai dar o gatilho pro próximo episódio. Que vem um endemoniado muito forte e... Quem não faz nada com ele? O Zelote vê, não mata. E aí só Jesus, ninguém consegue expulsar esse demônio, e só Jesus, só que assusta demais a Maria Madalena. E aí começa a lembrar que é o gancho pro próximo episódio. Aí a gente cai no episódio 6, que é ilegal, que ela tem essa recaída dela, essa peregrinação, e aí vai Pedro é como e se fosse Mateus indigno, juntos. Acho que é a melhor tradução, indigno. Ilegal, não... boa. Unlawful. Você tá com um negócio em inglês aí? Bem melhor. Ilegal, achei estranho. Mas ela fala, eu não sou digna, eu sei o que eu fiz. E é muito legal aí. É aqui que ela... É aqui que ela vai ver o Nicodemos de novo? Não lembro direito dessa parte. Ou é a primeira temporada? Já tô totalmente... que ela encontra com o Nicodemos tá doido pra saber que fui eu que fiz alguma coisa. Isso foi na primeira temporada. Enfim. Mas tem um negócio legal aqui, que é Jesus obrigando o Pedro, que é entre os dois episódios. Essa é uma história que permeia uns 3 episódios. Jesus forçando o Pedro a andar com Mateus, cara. Isso, ele põe por querer, ele fala... E, cara, é muito interessante que Mateus tá assim... O Pedro tá meio que... Tem uma frase, não sei se é nesse, mas eu vou falar aqui, que Pedro tá assim, Jesus, quando é que você vai? Quando a gente vai? Assim, eu só queria saber, vai ser logo? Aí Jesus fala, logo, que palavra boa, né, Pedro? O que é logo pra Deus? Cara, e Pedro fica assim... Mano, você tá de sacanagem, Jesus? Ele vai com a minha ansiedade, ele fica assim, querendo dar dica, eu já entendi... que você tá tentando trabalhar com eles. Eu saquei. Mas é legal que Pedro vendo isso. Eu tô pronto, Pedro vendo assim, tamo junto aqui, Jesus, já saquei. Vamos trabalhar junto esses caras aí, que eles estão muito fracos. E aí, Jesus manda ele ir com Mateus, cara. Cara, eles têm que ir. E Pedro vai sendo quebrantado, né? Ali pra Mateus. E Mateus também tem que ficar um pouco mais esperto ali da vida dele ali. E eu acho que isso aí... Esse episódio que tem aquela cena antiga, né? Que às vezes tem, do Antigo Testamento, de Davi comendo os pães. É nesse episódio. É isso, do Unlawful. Exatamente. É isso que tem aquilo que você falou, né? Que aí tem a sinagoga, e aí eles estão colhendo, e aí o Pedro come sem querer, e aí depois eles comem lá. O seguinte. Tá. É boa, cara. É boa. Muito boa. Que aí tem a ver com esse negócio do unlawful, né? Quer dizer, o que é ilegal? Qual que seria a palavra aí? Indigno, né? Não, é indigno, mas indigno é boa tradução pra ela. Pra Maria. Mas também tem uma palavra de ilegal, ou inadequado, ou imundo, né? Não é lícito fazer. Não é lícito, é isso. Não é lícito fazer colher no sábado. E ele tá trabalhando, Jesus tá trabalhando o que é lícito e o que não é lícito. Eu tava estudando sobre Levítico, e eles estavam falando muito sobre profano e o sagrado. E o profano, na tradução mais adequada, é que profano para nós ganhou peso. É comum. Então, assim, não trate comum o que é separado de Deus, o que é santo. Só que a gente vê um profano muito mais como
indigno por si só. Indigno é um negócio que você pegou o sagrado e que você cuspiu, você matou um porco. É quase uma blasfêmia, né? O profano é blasfêmia. Então a gente vai ver que se tornar imundo na lei judaica isso é muito forte, é você enterrar o seu tio, por exemplo, tocou no defunto. Mas você não quer dizer que é pecaminoso. Não é pecaminoso, não é moral errado. É simplesmente não adequado para o local sagrado, porque você esteve perto da morte. Exatamente. Porque quando você contempla a morte, aí tem a ver com fluidos corporais. De nascer um bebê. Como assim? Você pode achar que... Porque a nossa mente moderna como pode nascer um bebê ser imundo? Não, é porque você está perto da morte. E perto de Deus é o Éden, que é o lugar onde não tem morte. Não tem possibilidade da morte. Por isso você precisa de um tempo de quarentena para se purificar ou para deixar de estar com esse contato com a morte. Então, é muito interessante. É como se fosse... Cara, isso foi muito... Foi num podcast, para você que quer acompanhar, só que é em inglês, infelizmente, podcast do Bible Project, fala sobre Levítico. E, cara, para mim, é um pouco disso aqui. Ele tá ressignificando o sábado, não como o imundo, mas como assim, cara, eu sei, pode parecer normal, mas não é normal a gente passar fome. Exato. Não é, cara? Isso é muito louco. A vida não tá em você seguir a lei. A lei que tá lá no Antigo Testamento, lá do próprio... tem a ver com estar perto de Deus e estar perto da vida. E naquele momento, a fome é o que vai preservar... a vida. Você comer preservar a vida. Mas você fala assim, mas a lei lá na Antiga... A lei não podia comer. Não pode. Não pode. Mas você fica pensando, para nossa cabeça, mas isso não é relativizar? Não. Está mostrando uma prioridade sobre o que não é normal. Existe algumas situações. E a pedagogia está em mostrar que Deus é o autor da vida. A pedagogia está o tempo inteiro apontando que alguém vai precisar morrer Jesus vai pela puxar... nossa incapacidade de... Todo mundo é impuro nesse sentido. Todo mundo... Numa dessas de jejum, Jesus puxa o fato dele ser uma coisa que não é normal. O fato dele estar presente. O noivo, quando está no casamento, ninguém vai jejuar. Como dizendo assim, eu tô aqui, as coisas que vocês vão ver não são normais. E é legal como Jesus vai chegar um dia que vocês vão precisar. Que aí eu não vou estar mais. Aí o noivo vai ser tirado. Aí vocês vão... volta para a condição de normal, de comum. Você perdeu aquele sagrado ali. Eu achei um pouco arrastado essa saída dela, assim, mas nada que prejudique, assim. Eu acho que assim, meio... Eu faltou... Sendo bem sincero, eu não me conectei pra ter dó dela. Falei, cara, tá meio assim, do nada. Ela fica perturbada. Acho que ela viu um soldado, ela fica perturbada, ela tudo. Tem a ver com a situação de abuso. Podia mostrar melhor, assim, porque eles estão retratando como se fosse uma queda, assim, né? Tipo, ela caiu no pecado. Mas faltou misericórdia minha, assim... Não faltou misericórdia. Na construção, assim, não consegui me apegar nessa queda dela. Assim. Você fica mais estranhando... mais estranhando do que você não sabe que Jesus vai te acolher. Você não sabe que... Mas a gente entende, né? Assim, entende que o roteiro tá dizendo. E teve gente... Tem muito testemunho fora dizendo que isso aqui foi... Sabe, fez eu voltar. É muito testemunho que ele vai trazendo das pessoas nesse episódio. Só que assim, pra nós, eu achei um pouco... Não me pegou. Não sei se foi mal construído ou sou eu. Ou se não conectou com você. É óbvio. A gente já... Quando ela entra na tenda, você fala assim, cara, Jesus... Não tem discussão. Mas foi interessante também o jeito que ele construiu, porque ela não conseguia olhar no olho dele. E o jeito... Aquela conversa eu achei boa. Eu achei forçado. Forçado não, de novo. É o que você falou, né, cara? Só não foi tão bem construído como a gente não se identificou tanto. Exato. Talvez, né? Mas para outras pessoas que tiveram alguma experiência desse tipo ali, né? De caramba, de... lógico que a gente já teve essa experiência de se sentir indigno, mas na construção ali ficou um pouco rápido demais, assim, sabe? Tipo, eu tô aqui, de repente eu tô meio perturbado, de repente Jesus tá ali. Mas pode acontecer, isso acontece com a gente, né? Do nada, um dia você acorda meio tonto. Lógico. Caramba, cadê a graça essa de queda Deus dela é uma metáfora da vida. Da nossa queda. E ela acontece muito rápido, ou sem... Em termos narrativos, não foi tão amarrado tão bem. Mas a gente sabe que simbolicamente vai representar muito bem pra muita gente, né? Cara. Até pra gente também. Exato. E aí a conversa de Jesus, que eu não lembro agora os detalhes, mas é um jeito muito legal. Eu sei que é boa, porque ela é dentro da tenda. Isso. Eu sei porque ali eu me pegou também, assim. Eu lembro que nunca é óbvio. Isso é uma matéria do roteiro. E Jesus nunca é óbvio também. Jesus nunca é óbvio, cara. Eu fico muito feliz de ver essa série. A gente é fã, vocês já perceberam, né? Aí a gente vai pro penúltimo episódio, que eu acho que é a barriga dessa temporada. Se tirasse um e não fizesse falta, é esse episódio.
Beleza, Jesus é preso. Pelos romanos. Eu acho que é Ser é uma interrogado por liberdade aquele muito generalzinho. forte pra... Sabe assim, a gente teria relatos dele ser preso, assim, mesmo que... assim, mas nem é isso que me incomoda. Mas é um arriscar muito grande pra pouca lição ali Pra que a gente tem. proveito Pouco proveito. Você tem, assim, uma tensão deles, você vai ver eles discutir, mas já tava antes essa tensão. Tem a construção da narrativa do próprio cara que andava com o Mateus e que vai reencontrar o Mateus. Me lembra o soldado. Aquele soldado ali vai ser alguma coisa ali de filho dele ser curado. Eu não sei se vai ser aquele episódio do Evangelho de João, né? Que é o filho do oficial, não sei. Mas aí Jesus vai com aquele doido lá careca, que é o líder, né? Como é que é o nome? O centurião. Ele é centurião? Acho que é, né? Acho que é. E aí ele faz um deboche, né? Toda aquela coisa romana. E aí ele é solto, aí fala um pouco das pessoas que estão pregando, mas que vão se esconder. Eu entendi ali, mas assim... Não sei vocês, é tudo que eu tenho pra falar desse episódio, tirando os detalhes que tá sendo construído pro último episódio. Aí sim, o último episódio. Mas eu quero dizer que esse detalhe poderia ser construído em outros. O penúltimo da série. Mas tem alguma sacada também disso. Talvez eu tô esquecendo. Não, tem, de novo, eu acho que o que você falou é totalmente válido. Assim, você fica meio, precisava de fazer uma situação tão fora assim, né? Tão fora que assim... as outras são possíveis. Talvez seja as outras são possíveis de ter acontecido. Essa aqui você fala, cara... Não aconteceu. E nem é tão grotesco, né? Não, nem mas é não uma aconteceu, cena... não aconteceu porque eles falariam. Seria assim. Mas tudo bem, não interfere em nada. Não deixa de amar menos. Eu toda a temporada, já fica claro aí pra quem tá nos vendo e ouvindo, eu vou escolher sempre tem uma barriguinha, os caras precisam prolongar. E a sacada é um pouco desse perigo real que era as coisas de Jesus. O quão subversivo era a ação dele, o quanto isso era uma ameaça, não só pros religiosos, que isso está sendo construído, porque em todo isso daí de pano de fundo você tem aqueles caras religiosos lá tentando levantar a causa. Tem um pregador aí, Nicodemos está se omitindo, e eu vou denunciar esse cara. Esse Jesus aí eu vou denunciar ele. Né? É muito interessante, assim, uma parte boa... E aí eles estão fazendo isso tipo assim, do lado romano também os caras eram uma ameaça, assim, de alguma mostra forma. Que Jesus não agradava ninguém. Ninguém. Eu acho que essa era E a tese, outra que eu acho que é legalzinha aí, se fosse pegar, é quando Jesus fala, fiquem aqui, continuem fazendo. E eles não conseguem obedecer. E eles falam, gente, mas... E Jesus, quando ele volta, por que você não avisou? Fala, gente, eu já avisei, eu falei pra vocês ficarem fazendo o que tinha que fazer, preparando o meu sermão... E sei o quê. E aí a gente vai pro último episódio, que é o Sermão do Monte. Que pra mim é a maior barrigada. Pra mim é. Cara, realmente, é muito... Não, assim, todo preparativo pro sermão, assim, vamos dizer vamos lá. Eu não achei esse, então. Eu não achei esse. Não terminei essa. Você não viu esse? Então vai tomar um spoiler, que é a melhor coisa, mas eu não posso deixar já. Não pode. Vai estar lá, ele tá fechando, ele precisa fechar o sermão dele. Eu acho bacana isso, porque é o seguinte, tudo que a gente estuda, aí é já nosso lado que estuda, né? Daí Jesus prepara junto com eles, tipo o que a gente faz. Não, é mais ou menos isso, com Mateus. Ele prepara com Mateus, porque é onde tem o sermão mais registrado. Completo, né? Tá. E aí, mas é interessante algumas coisas. Só que ele vai preparando como se fosse um discurso do Martin Luther King, que tipo assim... É a primeira vez que eu vejo isso. Porque a tese maior no Sermão do Monte é que é uma coletânea de vários momentos que Jesus ensinou. Não que Jesus não falou aquilo no Sermão do Monte, mas... Não que não falou no monte, não que não falou... Tudo, mas falou no monte, mas falou na planície também. Mas e ali a coletânea é muito bem pensada por Mateus. Quase genial o jeito que é construído, tudo. E que ele foi inspirado pelo Espírito Santo e que não deixa de ser palavra de Jesus. Só que aqui ele inverte, cara. Ele chuta o pau da barraca. Ele põe assim... Não, Jesus fez isso e fez com Mateus. Então, assim, caramba, nunca tinha pensado nisso. Então ele vai assim, e aí Mateus começa. Então o seu discurso tá meio ruim, porque assim, você tá pegando muito pesado, tá muito não pode, pouco pode. E aí Jesus começa. Não, isso eu não vou aceitar, não. Eu não vim aqui pra trazer doçurinha, não sei o quê. Eu tô começando uma revolução. Mas você não acha que pode... Não, isso é revolta. Aí é um diálogo legal, assim, que Mateus vai ganhando liberdade. Ele fala, mas o seu fim tá ruim. Ou não, é o começo. Tá tudo bom, tá bom, chegamos, fechamos. Tá faltando um dia e o seu começo tá ruim. O seu começo não tá legal do sermão. Aí ele fala, realmente, como é que eu poderia começar? E aí
ele vai... já tá ele vai... eles não conseguem. Você lembra disso, Paulo? Você que tá meio quieto aí? Eu lembro. Eu lembro quando ele estava preparando. O sermão do ele monte. estava preparando o sermão e acho maravilhoso isso também, essa perspectiva de que Jesus preparou o Sermão do Monte. Não, eu falei isso, que não é muito bom. Maravilhoso. Você tava ouvindo, é lógico que eu falei, você tava ouvindo, mas... É que ele tava usando o celular só um pouquinho aqui, mas já voltou. Eu tava mandando umas mensagens aqui. Mas isso é muito legal. Não muda cara. tudo. Assim, muda a nossa... Eu sei, é lógico, mas é que... E assim, antes de ver The Chosen, eu jamais pensei nisso. Em Jesus também. preparando alguma coisa. Até porque não foi. Pra mim era uma Queria coisa deixar tipo... bem claro aqui que biblicamente não foi, cara. Não. Assim... Pra mim era uma Cara, coisa tipo Chico Xavier, assim, É sabe? lógico, ele... Cada um com suas referências. Comparação excelente. Cada um com suas Ele- referências. Ele tava Esse assim foi pro até. corte. O Dallas, Zé, o Dallas tá agradando os Estraga o corte. fundamentalistas. Ele tá, Mas, ele tá. porque assim, Não você tá indo problema, pra... tem coisa Não tem que- problema. Mas eu gostei, foi muito bem legal. Por isso que eu falo, não segue o caminho que é normal. Que, assim... Não gostei, Agora, o que cara. eu não gostei... O que mais? Fala o que você não gostou. Pode A falar. Pode falar. tribuninha de honra, assim. Não, quando aquilo, acaba- aquilo é horrível. Aquilo é a coisa Aquele mais... negócio como é que é tipo isso? Eu não lembro disso. Uma Carnival. cortina e uma... Carnival americano, sabe? Tipo, você vai ter o uma show de pecinha talentos. de fantoche, vai ter... tem uma... lembrei, Aquilo um paninho branco. É Sabe onde tem isso? Sabe onde foi inspirado? horrível. Vou falar cafona. onde foi inspirado Ah. aquilo. Foi no episódio do Chaves do Festival da Boa Vizinhança. Caraca, aquilo, mas isso aí, você não precisa nem defender, nós estamos com querida. você, mano. Aquilo é a coisa mais... aquilo ali é mais cafona. É cafona, Aquele palquinho ali. É Tem duas anacrônica. coisas. E tem mais uma. É assim, É. de... Não, cara, assim, para com isso. Não, e Cara. aqueles enfeites só faltou a bandeira americana, né? Não- Ah, mano, parecia coisa de quermesse americana. isso, Faltou isso. uma abóbora e um concurso de quem come hot dog. É isso aí. Pô, mano. É esse ruim. show de talentos. É ruim. Show de talentos. Mas E tem uma outra parte também que, tá. que aí Bom. o Paulo vai gostar, com certeza. O Paulo vai gostar dessa parte. Mas Que é você uma não gostou. Eu não gostei. Claramente não. Pô, se o Paulo gostou, eu vou gostar, cara. Aí o que acontece? Chega o pessoal pra Jesus. O que você acha, Jesus? Essa faixa aqui, ó. A vermelha, a azul. Qual é esse? Não lembro dessa. ruim. Não lembro da... Você dá uma Gente! dignidade pra dizer que as mulheres participaram, mano. E Que faixa? É isso, cara, rebaixa as mulheres. Da roupa de Jesus? Ruim. E Jesus, eu não sei. Aí vem Maria, essa. Qual que Você você fica acha? lindo. Aí ele bota. Mano, Elas mas da onde... estão escolhendo a roupa Quem dele, é isso? defecou dessa forma ali no roteiro Estão escolhendo a roupa dele? de não Jesus lembrava. que ele vai estrear, tá tudo faixa, fechado a cortina. a faixona, né? Agora pensa assim, ó, tá num deserto, ou sei lá, num campo, Mano, no fica cima de uma... muito- E tem uma cortina no meio do nada. É ruim. É Não ruim, tipo, ele vai sair de estraga trás. só 10% do episódio, porque tem uma parada Não, aí a outra parte você vai que é falar. genial, cara. Assim, e eu vou estragar, porque eu tô dando spoiler pra você, mas assim... Então, mas aí feito essas Feito, não, considerações, esse é o que episódio- é os 10% pior da assim, história. eu só- assim, não, 10, 15, 20... Eu não lembro da coisa da roupa. Coisa da roupa eu não Da lembrava, roupa é não. ruim. Da roupa é ruim, eu tava... E assim, vou contar pra você. Aí eles vão discutir, Paulo, eles vão vou te contar. argumentando, tipo, Paulo, ó, o Gustavo estragou. O Gustavo já tinha me falado que o último episódio tinha umas coisas muito nada a ver. E aí eu assisti lembrando do Gustavo. E aí eu me conectava com o Gustavo por espírito em verdade. Porque assim... Por espírito em verdade. Batia aqui assim, eu falava, não. Aí o negócio da roupa foi constrangedor. Constrangedor as mulheres Aí ali. eles começam a argumentar, não, porque o vinho é a cor da nobreza, ou não sei o que. Não, tipo, ruim. Mas assim, tem muita gente que Tudo passou. bem, porque tá imagina, empolgado. Porque não acontece estraga, o seguinte: não estraga. Pra mim não começa estraga. com dois caras negociando o terreno. isso é velho. legal. E eles vão negociar o terreno. Sei lá, acontece. Eu sei que os discípulos aparecem, eles percebem. E aí um fala, eu quero seguir Jesus. Tem um que é meio. Dos negociadores, tem um que é meio mauzão. Mauzão. E tem Negociador, um que... Porque tem o cara um que tá é arrancando... bonzinho, velho. Tem um cara arrancando quase que pra fazer cassino. Pareceu aqueles Novo México, Estados Unidos ali. E ele arrancando de um judeu, o local. E falando, não, isso aqui vai ser... Isso aqui, mas isso aqui era bem, isso era terra prometida pra Jacó. Ah, isso aqui não só que dá o cara nada. Tá jogando pesado assim de comprador. Tipo, E aí ele jogando tenta lá convencer o embaixo. amiguinho dele que é mais fiel. Ele fala, mano... Não dá pra ser bonzinho, não. Não dá pra ser bonzinho, não. Aí ele, não, mas, cara, vamos ajudar. Aí até o amigo consegue convencer a pagar um pouquinho mais. Ele já tá ganhando muito pra essa terra morta. Só que, aí é isso, assim. Aí você já fica com raiva do grandão. Aí o pequeno ele vê os discípulos em algum episódio lá, alguma cena. E aí o pequeno fala, eu vou ver Jesus, esse sermão, eu quero assistir, eu quero ver. E aí você vai se apegando a esse cara.
Esse cara mostra que ele é o comerciante, mas ele teve um olhar de misericórdia pro cara. Ele foi um pouco mais honesto com o dinheiro, mas ele sabe negociar. E aí Pedro fala, mano, você é bom com essas coisas? Vem ajudar, a gente tá meio assim... Quase como assim, vem tá com a gente. Não sei se era Pedro ou um discípulo. Você pode ajudar com o seu dom. Aí ele aparece e aí, do nada, ele tá lá cara fora. de esperança, lotado. de amor, o cara. olhinho dele brilha assim. Se eu falar, eu choro. Aí lotado, porque o Sermão do Monte É o vai JV, ser ele tá sentado vendo- no JV. ele tá vendo o Isso aqui JV, assim, assim. ó, lotado de gente. Aí ele tá lá sentado meio na humildade. Aí passa alguém que viu ele na taberna, segura ele e fala, vamos lá que eu vou te apresentar pra Jesus. Você vai me apresentar. Ele fica empolgado. Aí Jesus tá lá atrás, colhendo roupa, que foi constrangedor. E aí tem o episódio final, últimos 2 minutos. E aí, isso também é brega, você não falou? Jesus começa a andar, típico, pra ir fazer o sermão, pra abrir a cortina e fazer o sermão. Câmera lenta. Típico o pessoal pra subir na nave espacial pra destruir o asteroide, sabe assim? Tipo, eu tava Armagedon. pensando que a música ia começar. Armagedon, aquele- I can stay awake just to breathe. Ele tá... Mano, é brega. Porque assim, quase como assim. Aí. Apoteótico. É apoteótico demais e você fica assim. Não, mano. Não é isso não, o Sermão do Monte Não foi tá assim fazendo o Sermão outra do Monte. coisa. O que é bonito, o Sermão do Monte tinha Tá palavra. no meio do nada, mano. Aí você vê assim, quase como assim, ó. Sabe quando olha pro lado, Jesus olha pro lado, tem uns discípulos assim, ó. Batendo palma lentamente. Aí você olha pro outro lado das mulheres. Essa roupa Vai ficou bonita. piscadinha e vai andando assim, né, Gil? Eu tô exagerando, tô estragando. Mas é isso. Tá você botando vai um ter- chocolate Você danado. vai na se cena. conectar em É espírito isso com aí. o Marcos na hora que você estiver Você assistiu esse episódio? Assisti, é porque faz muito tempo, eu não lembro desse detalhe. Tá, aí Jesus faz, tchau, O Paulo tem uma visão obrigado. mais misericordiosa, Aí ele né? para um pouco pra cumprimentar os últimos discípulos antes de subir. Obrigado, não sei o quê. Obrigado, não sei o quê. Só não sei o quê. faltou entrar Aí ele com chega pro roupão e cara, música, pro, assim. pro Bartolomeu, falou, Bartolomeu, não sei o quê. Deixa eu te apresentar. Esse cara quer começar a caminhar com a gente, isso é legal. Ele olha, aí o menino tá assim, que Jesus fala, que bom que você vai caminhar com a gente. Qual que é o seu nome? Ele, Judas. A cara do Zé. É isso que eu queria. É isso que eu queria, Zé. Zé, eu tinha esquecido que tinha esse desgraçado. E assim... Aí você fica assim... Mano, eu tava preparado pra gostar desse cara. Cara, é o Judas tapa tinha que na ser o cara. outro, Porque tinha é que a ser um gente, negócio Zé. normal, cara. Você já se apegou... Eles fazem um jeito, você se apegou e falou... Sou Tem um eu. brilho no Eu sou olho, o né, novo- velho? tem No olho, brilho cara. nos Esse olhos. que quebrou o É olho aí, o único. quebra. O único é o que tem um brilho nos olhos. Esse Você vai brilho ver. no olho me A hora pega. que você vai ver a cena, o olhinho dele chorando assim, vendo Jesus encantado. Eu sou Judas. E ele fala, eu sou Judas, como assim? A gente sabe a história, mas ele não sabe. Essa que é, isso que é a paulada. requinte de crueldade Já da acaba- realidade, Aí mostra cara. ele subindo pra falar, não fala, acaba o episódio. Só que aquilo, cara, mexeu tanto Que acho comigo. que o primeiro episódio Sabe, agora vai sabe ser quando o- dói o o coração de sermão, verdade, né? assim? Ah, não. Que eu espero que eles não estraguem também, né? Porque aí talvez Jesus faça Ah, umas vai. performances. Jesus vai dar uma cambalhota, com certeza. Moral da história. Jesusinho de coach, assim, com o folhezinho aqui. Pra gente Microfonezinho da encerrar, Madonna aqui, ó. Sandy Ele Júnior. começa com uma Microfone dinâmica, assim. todo mundo gritando pessoal, assim. Do monte. Libera. Do monte. Ginastiquinha, Para, igual vocês no estão JV. avacalhando o negócio de Deus. Vamos parar. Eles abacalharam. De 0 a 10, Zé, segunda temporada, o que você viu? 0 a 10. Comparando com todas as séries do mundo. Do mundo. Desde... Ó, só de comparar com a primeira, você tem que pra comparar mim. com tudo, mano. Só de comparar com a primeira, Não, pra a gente mim, tá foi fazendo- um 7. Um 7. A primeira foi muito mais forte. É, foi melhor. A primeira foi arrastada, aquele primeiro episódio 9, arrastado, assim. né? Você acha, cara? Tá bom, deixa ele dar a nota. Eu só perguntei se ele Ah, acha. mas eu te conheço. Paulo, de 0 a 10. o que você lembra? Eu dou nota 8, que eu acho que, assim, que pra estar contando, né, de Jesus, da história de Jesus, não se fez nada igual, na minha opinião, em termos Com certeza. de approach, assim, sabe? Com o coração de quem, né, gostaria de ver um Jesus mais espontâneo, sei lá, sabe? Mais parecido com o que seria a realidade. Então, como eu acho isso uma coisa que beira ali o genial pode até botar entre aspas, é um genial. Mas assim, eu daria uma nota Os 8. disclaimers são os melhores. Os disclaimers. 8. Que nota, Gus? Um 11zinho tá bom de Cara, 0 você a 10. adora. Caraca, velho. Eu acho por causa que é isso que o Paulo falou. Pra mim é libertador você ver um Jesus que se conecta com o que seria... Que escolhe o outfit. Que escolhe o outfit. Não. Qual é o preço do outfit? Ali eles arriscaram perder tudo, cara.
Foi assim, no último é que salva esse plot twist ali na mas na última mas cena. pra mim, de novo, isso aí vai ter, barriga vai ter. Mas eu acho que assim, o ganho é tão grande, cara. O ganho é tão grande. Por isso que é diferente. Eu vou pra uma série mesmo This Is Us, que eu amo a série, gostei, me envolvi do começo até o final. Pra mim, uma das melhores séries de roteiro, cara, mas não tem comparação com o que eu sinto assistindo The Chosen. Porque também a gente. Não, vamos lá. Bateu até uma a gente culpa, nunca cara. teve isso e é a nossa paixão. Jesus é a nossa paixão. É isso que eu tô falando. Não tem como. Não, mas não era. Quando eu tô pedindo uma nota, não é uma nota. Você tá dando sentimental. Eu não vou dar nota de cineasta agora pro The Chosen, cara. Entendeu? Não, mas é assim, a gente brinca. Mas é isso, a gente tá chorando. E eu exagerei aqui, não estraga tanto. Mas a gente não gostaria de ver isso. Não, mas teria que ter essa zoeira, vai sempre ter. Teria que ter. Eu também dou uma nota. Uma exageradinha. Assim, se for pensar como obra cinematográfica, eu dou um 8, sim. Pra mim tá tá bem bom. Agora, se for pensar como obra de Jesus, da minha paixão, cara, esse é 11 mesmo, assim. Nunca chegou nada igual. A gente não tem. Olha que eu já assisti tudo. É inédito um negócio assim. Já assisti os heréticos, já assisti os bons. Aquele livro do Jansen, né? O Jesus que eu nunca conheci, que ele faz até um apanhado geral de como Jesus tinha sido retratado nas obras que ele tinha assistido até então. E o choque que ele tem quando ele vai pra escritura, tentando tirar esse pressuposto. É um desserviço, chega a ser um desserviço. Pra mim, o melhor que eu tinha visto é Ben-Hur, que nem aparece a cara de Jesus. É só tipo uma cena mas sempre atrás, assim. É muito sangrento, é muito... Esse cara, você fica leve, você chora. Vamos ver a crucificação. Aí, eu só queria deixar aqui, ó. Nesse modelo, a crucificação. Eu queria deixar aqui que eu acho que vale a pena ver. Eles deixaram no ar, não sei se ainda tá, mas é uma experiência com pessoas da geração Z, pessoas meio randômicas. Algumas têm histórico de igreja, outras não. Mas eles juntam os caras, avisam que vai ser uma série que vai ser lançada. Só que os caras não têm ideia. Cara, eu não vi isso ainda. Você já mandou o link pra gente? Mandou. E aí, o fato é que, assim, tá lá no canal dos caras do The Chosen, acho mesmo, canal do YouTube. Ô, Daniel, você bota no link desse episódio? Depois eu te mando esse link aí pra você pôr, Daniel. Show. Mas aí, então é isso. Aí eles botam os caras e faz assim, a gente quer ouvir as impressões de vocês. Então bota, acho que dá uns 8 caras, talvez. De 8 a 10 pessoas ali, meninos e meninas, geração Z... por volta dos 20 e poucos anos ali, e eles assistindo, e a ideia é que eles falem sobre aquilo, quais foram as impressões, como se fosse, vocês vão avaliar uma série. É isso que eles recebem de briefing e vão lá e vão fazer isso. É bem interessante, cara. Eu ouvi e assisti aquilo ali. A reação O pedacinho que você mostrou, achei muito legal. Quero ver. Bom, gente, você gostou? Coloque aí nos comentários se você gostou de The Chosen. Se você nem assistiu, mas depois de ter ouvido esse podcast ou assistido, vai assistir. A gente recomenda bastante, né? E eu sei que é meio óbvio. É meio óbvio, não é a Bíblia, mas é muito legal para trazer uma realidade ali que às vezes é difícil só lendo, tá bom? E se você... Vamos fazer tudo aquilo que a gente sempre faz. Se você tá no Spotify, dá 5 estrelinhas, põe para assinar o canal para aparecer sempre para você. E se você tá no YouTube, curte o vídeo, compartilha, assina o canal, porque dessa forma você tá avisando para a plataforma que esse é um conteúdo que você gosta e avisando pra gente que você tem curtido o nosso material. E toda terça a gente tá aqui, ó, com figurinha aqui, ó, toda carimbando a nossa presença, pelo menos até o final do ano. Se você curtir cada vez mais, a gente renova nossa temporada aí pro ano que vem, tá bom? Tchau, tchau, gente.